O Guia Espiritual, Miguel de Molinos. Eu cuidei para que o estilo deste livro fosse devocional, casto e útil, sem o ornamento de sentenças polidas, ostentação de eloquência, ou finuras teológicas. Minha única meta foi ensinar a verdade nua, com humildade, sinceridade e perspicácia. Com estas simples palavras, o sacerdote católico espanhol Miguel de Molinos, de 1628 a 1697, apresenta e define os objetivos de seu mais famoso estudo, o Guia Espiritual. E, provavelmente, nada haveria a acrescentar caso a sua própria vida não fosse objeto de uma das mais alucinantes perseguições religiosas promovidas pela Igreja Católica Romana. Isso porque a doutrina de Molinos, inteiramente baseada na completa quietude e passividade da alma, assim como exposta em seu livro Guia Espiritual, promoveu uma verdadeira revolução no meio cristão da Europa setecentista. Logo batizado como quietismo, os ensinamentos do padre Miguel de Molinos, pela simplicidade de estilo, por falarem diretamente ao coração e por não estarem comprometidos com a rigidez da erudição clerical, ganharam tal notoriedade e admiração que a cúria da Igreja, temendo o advento de um novo cisma, através da Santa Inquisição, iniciou um forte processo contra a sua doutrina de realização espiritual. Apesar de ter sido absolvido algumas vezes pelo Tribunal do Santo Ofício, o desfecho de todo o drama vivido por Molinos seria a sua final condenação, bem como a proibição de sua doutrina. No decreto papal de 1687, assinado pelo então Papa Inocêncio XI, consta que aquele que for apanhado de posse desse livro, o Guia Espiritual, será excomungado. Mas a história e os ensinamentos de Miguel de Molinos resistiram, e mesmo levando em consideração todo o esforço promovido pelas forças da opressão, hoje eles nos chegam tanto como exemplos de integral dedicação à busca da verdade interior, quanto como pérolas do pensamento libertário espiritual. Também incluímos, para a presente edição, um texto inédito, posto na forma de uma apresentação ao Guia Espiritual, compondo um resumo biográfico sobre Miguel de Molinos, o grande herético, que hoje é considerado um dos mais complexos e fascinantes personagens da história da religiosidade humana. O espírito da divina sabedoria enche os homens com doçura, governa-os com coragem e ilumina com excelência os que se submetem à sua direção. Onde o espírito divino habita há sempre simplicidade e santa liberdade. Miguel de Molinos. Miguel de Molinos. O Guia Espiritual. O. Tradução. Humberto Maggi. B. Safira Estrela Editorial. Rio de Janeiro, 1998. Copyright @1998, Safira Estrela Editorial. Título original, e o Guida Espiritual e tradução, Humberto Maggi. Revisão de texto final, Raul Pita. Ilustração da capa, Santo Agostinho no Claustro, 1495, Sandro Botticelli. Dados de catalogação Departamento Nacional do Livro. B. Todos os direitos reservados. Safira Estrela Editorial. Caixa Postal 37.666 Rio de Janeiro, CEP 22.642, 970 http://www.safira.com e-mail, safira@ibm.net. O espírito da divina sabedoria enche os homens com doçura, governa-os com coragem e ilumina com excelência os que se submetem à sua direção. Onde o espírito divino habita há sempre simplicidade e santa liberdade. Zaxa WX é a C cedilha é a. Aqueles que, com alma e coração, buscam Deus. Índice. Apresentação 11. O Guia Espiritual 19. Uma explanação sobre o livro 21. Do autor para o leitor 23. O prefácio 27. O livro primeiro 35. O livro segundo 77. O livro terceiro 117. Apresentação. Muitas são as formas encontradas pela história para produzir personagens inesquecíveis, alguns dos quais assumindo, inclusive, os contornos de mitos e lendas. Ora através de relatos e êxtases místicos, como aqueles da grande carmelita espanhola e santa venerada pela Igreja Católica, Teresa de Jesus, de 1515 a 1582, ora pela inspiradora grandeza provocada pela santidade de figuras como São Francisco de Assis, 1226, a história vem dando paulatinos exemplos de vidas intensamente dedicadas à fé e aos mais nobres ideais religiosos. Entretanto,
Nem sempre aqueles que conduzem a história são generosos com os seus personagens, não importando quão magníficos esses tenham sido, e, menos ainda, não importando as terríveis consequências sofridas por aqueles que se viram perseguidos pela ação de uma classe clerical dominante qualquer. Muitas vezes, os fatos que se sobressaem em algumas das vidas dedicadas a Deus, por inspirarem medo e inveja ou por não estarem em total conformidade com aqueles previstos pelas instituições, religiosas ou não que sufocam épocas e lugares, são tomados como exemplos a serem punidos com a exclusão, prisão e até mesmo com a morte. De modo curioso e paradoxal, em diversos casos, a desenfreada e alucinante perseguição que vários homens e mulheres sofreram resultou justamente no atributo principal e necessário que os enalteceriam em um futuro distante, elevando-os à classe de mártires do pensamento humano. Assim, na tentativa de suprimir suas vozes, diminuir o vigor de seus ideais e aniquilar suas existências, os instrumentos de opressão, suplício e tortura utilizados pelos poderes seculares, apenas fizeram com que suas vítimas se tornassem objetos de culto, fontes de inspiração, estudo e admiração. Não é intenção nossa fazer uso de lugares comuns para condenar, por seus excessos, a já exaustivamente condenada Inquisição e, muito menos, não está no escopo desta apresentação procurar denegrir a imagem de qualquer religião que seja, mesmo quando certos crassos erros, cometidos em um passado não tão remoto, são expostos à luz e tornados amplamente conhecidos. Outro sim, proceder de modo contrário nos parece por demais enfadonho e repetitivo. Antes, porém, preferimos, através de um simples relato histórico, perceber a ação da divina providência em fornecer, à alma sedenta de fé, exemplos fortes de resignação, entrega e dedicação integral a Deus e à liberdade de pensamento. Nesse sentido, emerge a lembrança aquele que nos é dada por Joana d'Arc, 1431, quando estimulada por visões celestiais e quando de sua insurgência contra o tirânico domínio ao qual seu povo e sua pátria estavam submetidos, além do exemplo do filósofo italiano e padre dominicano, Giordano Bruno, de 1548 a 1600, cuja natureza rebelde e independente de seu pensamento fez abandonar o hábito, tornando-se um dos grandes nomes de sua época. Apesar da grandeza que envolveu essas duas vidas, fez-se valer sobre eles o peso da mão da Inquisição. Ambos foram condenados e mortos pelo Santo Ofício, como heréticos e bruxos. A história, enfim, da própria cristandade está repleta de nomes que merecem os mais altos louvores. É sabido que uns são reconhecidamente santos e outros são tidos como heréticos, mas quase todos, cada um ao seu particular modo, foram exemplos dignos de convicção inabalável em suas crenças e valores. O sacerdote católico espanhol Miguel de Molinos, de 1628 a 1697, aparece como sendo um dos mais controvertidos personagens da história da Igreja Católica. Miguel de Molinos nasceu em Saragoça, Espanha, em berço abastado. Embora o material de pesquisa sobre sua família seja escasso, supõe-se que Molinos tenha sido um dos últimos filhos, se não o mais novo, de uma nobre família dessa região, pois era costume da época que os filhos mais jovens da nobreza fossem confiados à igreja para serem preparados à vida religiosa. Em Valência, Molinos foi educado no Colégio Jesuíta de São Paulo. Possuidor de grandes habilidades naturais à religiosidade, Molinos se dedicou ao serviço de seus companheiros sem qualquer tipo de ganho para si próprio. Sua vida foi inteiramente consagrada aos seus semelhantes e marcada por grande piedade e generosidade. Sendo de natureza fortemente caracterizada por um estilo contemplativo e por possuir um profundo apelo místico, ele logo adquiriu grande reputação em seu país de origem. Por volta de 1670, algumas fontes indicam 1663, Molinos transferiu-se para a Itália, onde passaria o resto de sua vida. Em Roma, além de confessor, Molinos exerceu o ofício de diretor espiritual de almas, também alcançando um grande reconhecimento no meio religioso local, sendo, inclusive, bastante admirado no seio de vários círculos eclesiásticos. Para que tenhamos a justa ideia do valor dado às palavras e aos conselhos desse sacerdote espanhol, bastaria dizer que, entre as muitas celebridades da época que estiveram sob sua tutela espiritual, figuravam o cardeal Benedetto Descalchi, de 1611 a 1689, e a rainha Cristina da Suécia, de 1626 a 1689. O cardeal Descalchi seria feito papa em 1676, assumindo o trono de São Pedro como Inocêncio XI. Todavia, o próprio Papa Inocêncio XI seria,
Mais tarde, quando da feroz perseguição imposta a Molinos, um dos que o condenaria à prisão, censurando, em uma bula de 1687, cerca de 70 proposições extraídas das instruções daquele que havia sido seu principal orientador espiritual. Com o aumento de sua popularidade, a procura pelos conselhos do padre Molinos se tornou tão grande que ele começou a receber certa pressão no sentido de registrar seu pensamento e seus ensinamentos. Deste modo, muitos outros teriam acesso à sua doutrina. Assim, Molinos, por volta de 1673 começou a escrever seu método de consecução espiritual, sem prever o sucesso que ele teria e muito menos, sem ter a mínima noção dos efeitos que ele provocaria. Em 1675, Molinos publicou seu Il Guida Spirituale, no qual ele expunha, de modo claro e direto, a sua doutrina mística. O Guia Espiritual de Miguel de Molinos, escrito sem a pompa e a especulativa erudição dos teólogos e autores da época, rapidamente ganhou o coração dos seus leitores, atingindo, com igual força, tanto o profano quanto o douto, alcançando fama na Itália e na Espanha. Em seguida, esse livro ganharia novas traduções, aumentando ainda mais a fama de seu autor por toda a Europa. Assim, uma vastíssima correspondência foi estabelecida entre Molinos e diversos admiradores, tanto com religiosos de renome quanto apenas leigos interessados em suas ideias, não importando se esses eram ou não influentes personalidades da corte europeia. Muitos sacerdotes católicos de diferentes partes da Europa se mostraram abertamente favoráveis ao conteúdo de suas instruções, aprovando por completo seus métodos e seu livro, considerando-os profundamente de acordo com os preceitos católicos e recomendando-os a todos aqueles que desejassem levar uma vida de prece e oração. Entre os sacerdotes católicos que recomendaram esse livro, estavam o arcebispo de Régio e o geral da Ordem dos Franciscanos. Outros tantos sacerdotes adotaram o livro e os métodos de Molinos, recomendando-os para todos. É dito que muitos monges trocaram seus rosários pelas instruções e pela prece interior, assim como indicado pelo guia espiritual. Também era dito, inclusive, que alguns costumavam utilizar o guia espiritual como uma espécie de oráculo, cuja eficiência estaria comprovada quando do auxílio prestado em momentos de dificuldades. Molinos adquiriu tal reputação, que seu nome e suas ideias começaram a chamar a atenção de certos segmentos do clero, principalmente de alguns jesuítas e dominicanos que, temendo um crescimento ainda maior de sua popularidade, resolveram pôr um fim em sua crescente fama, evitando assim a possibilidade de um novo cisma dentro da Igreja. A oposição feita contra Molinos chamou a atenção da Inquisição, que passou a examinar o caso, fazendo uma minuciosa avaliação de seu guia espiritual, independente da forte recriminação tentada por alguns jesuítas e dominicanos. O livro de Molinos foi inteiramente aprovado, sem quaisquer ressalvas, nos vários processos que ele sofreu contra sua validade, tendo sido, inclusive, elogiado pelos 4 jesuítas que faziam parte do tribunal da Inquisição como uma fina joia de piedade e perfeição. O caso foi encerrado e seus acusadores advertidos como escandalosos. A essa altura, após a aprovação de seu guia espiritual, Miguel de Molinos tinha se tornado uma verdadeira celebridade em toda a Europa cristã. Não tardou e um movimento religioso começou a se formar ao redor de seu misticismo devocional. A filosofia de Molinos, conforme seu guia espiritual, diz que, no sublime propósito de se realizar a perfeição cristã, bem como a suprema comunhão com Deus, o homem deve se meter inteiramente aos seus desígnios, com humildade, anulando por completo a sua vontade individual. A vida em si deveria ser um contínuo ato de amor e fé. A via espiritual, portanto, era resumida por uma perfeita quietude de desejos, passividade total da alma suplicante diante de Deus e, de tal modo deveria ser o comportamento do buscador, que mesmo o desejo de sucesso nessa demanda teria que ser excluído. Da mesma forma, o desejo de felicidades mundanas, virtudes e qualquer outro tipo de atividade humana, tudo era tido como obstáculo entre a alma e Deus, devendo ser, igualmente, excluídos de seu ser. Conforme Molinos, aquela alma, que porventura galgasse tal estado de aniquilação, se encontraria em uma condição na qual lhe seria impossível cometer erros ou pecados. E mesmo se por acaso essa abençoada alma parecesse pecadora ante os olhos mundanos, ou até se ela parecesse, de modo exterior, violar qualquer um dos mandamentos de Deus ou algum dos preceitos da Igreja, interiormente ela estaria em perfeita quietude, onde a verdade de sua santidade apenas revelaria em seus atos a própria vontade de Deus. Nesse estado de plena iluminação,
as orações, penitências e qualquer luta contra as tentações já não mais seriam os instrumentos utilizados por ela, pois ela estava unida ao Criador. Essas ideias atraíram muitos seguidores por toda a Europa. Logo batizado por quietismo, uma clara referência ao estado de quietude da alma, segundo o guia espiritual, esse verdadeiro movimento provocado pelas ideias de Miguel de Molinos rapidamente se espalhou pela Itália, Espanha e França, países onde verdadeiras legiões de fiéis começavam a praticar o método da oração interior. O quietismo também viria a atingir e influenciar o pietismo, um forte movimento dentro da igreja fundada pelo reformador Martinho Lutero, de 1483 a 1546, na Alemanha, que incorporaria o pensamento de Molinos, em sua oposição contra o dogmatismo da igreja oficial. E mesmo na Inglaterra, foi fundado o quaquerismo, uma versão dissidente do protestantismo, com alguma base de quietismo. Nos 6 anos seguintes à primeira publicação do Guia Espiritual, cerca de 20 edições foram lançadas nos principais idiomas da Europa e também em latim. Molinos tinha se tornado, involuntariamente, um líder religioso capaz de mobilizar uma enorme quantidade de seguidores e admiradores de seus ensinamentos. Todo o alvoroço causado pelo quietismo combinado com a recente lembrança do cisma provocado por Lutero, há pouco mais de um século, novamente viriam chamar a atenção do clero para os significativos perigos que o carisma do novo líder religioso pudesse representar. Dessa vez, entretanto, os adversários de Molinos se mostraram bem mais fortes e resolutos. Novamente, um minucioso processo foi elaborado, no intuito de promover a condenação de Molinos e seus ensinamentos. Desta vez, a trama teria o sucesso desejado. As acusações, embora hoje pudessem parecer apenas tolices para a Europa do século XVII, soaram como verdadeiras heresias, as mais daninhas possíveis, tendo repercutido conforme esperado por seus delatores. Molinos era acusado de incentivar seus seguidores a abandonar os sacramentos, o confessionário e, por fim, a própria igreja. Após muito ter sido dito contra Molinos e seus ensinamentos, e em meio às poucas vozes que se levantaram em sua defesa, a Inquisição oficialmente condenava o guia espiritual como um escrito de natureza herética, perniciosa, errônea, blasfema, escandalosamente ofensiva à moral cristã, etc. Isso ocorreu em fins de novembro de 1685. E assim, Miguel de Molinos foi arrastado às masmorras pela Inquisição. Sua casa foi invadida, toda sua extensa correspondência apreendida. Todavia, isso, por si só, não seria suficiente para seus algozes, visto a enorme proporção que o movimento quietista havia alcançado. Muito ainda necessitava ser feito. Alguns relatos contam que em fevereiro de 1687, com base em sua correspondência apreendida, dezenas de confidentes de Molinos, muitos dos quais nobres de grande influência em suas cortes e mesmo alguns sacerdotes, foram perseguidos pelo Santo Ofício no sentido de abjurar e renegar os seus ensinamentos. Após essa meticulosa investigação, praticamente todas as milhares de cartas trocadas entre Molinos e seus correspondentes foram destruídas e queimadas. Como era costume se dizer, quanto menores os vestígios dessa vil heresia, melhor. No decreto papal de 28 de agosto de 1687, o então Papa Inocêncio XI, além de censurar os ensinamentos de Miguel de Molinos, fez constar que todo aquele que fosse encontrado de posse de seu livro, o Guia Espiritual, seria passível de excomunhão. Todos os livros impressos com os ensinamentos de Molinos deveriam ser entregues à Inquisição para que fossem destruídos pelo fogo. Em setembro do mesmo ano, uma suntuosa cerimônia foi celebrada na igreja de Santa Maria sopra Minerva, para a pública retratação de Molinos. Diante de uma gigantesca plateia de cardeais, bispos, oficiais do Santo Ofício, além de representantes da realeza e da nobreza, era apresentado um Molinos sexagenário, arrasado pelos normais procedimentos utilizados pela Inquisição para a obtenção de confissões. Após a sua retratação, a sentença foi pronunciada. Molinos estava condenado a passar o resto de sua vida na prisão. A cidade de Roma, então, foi informada, em caráter oficial, que Molinos tinha se retratado, renegando toda a sua doutrina, declarando-se culpado de heresia, além de também ter confessado vários outros pecados. Com Molinos encarcerado, torturado e por fim tendo confessado ser culpado de heresia,
e além da perseguição imposta a seus confidentes, ainda outro passo seria dado pela Inquisição, visando a total erradicação de seus seguidores, os quietistas. Porém, como atingir um movimento cujas bases estavam centradas tão somente na oração interior? Para tal, usou-se uma tática bem comum, e muito utilizada, já naquela época, a da desinformação e da calúnia. Assim, a eficiente máquina da deslealdade humana foi ativada. Uma série de sinistros rumores sobre Molinos, sua conduta moral e seus propósitos ganhou as ruas de Roma, sendo rapidamente disseminada por toda a Europa. Todos esses rumores eram, obviamente, falsos, alguns, porém, beiravam ao ridículo. Seus seguidores foram denominados como a verdadeira oração. Esse grupo também ensinava que qualquer sacramento era desnecessário para aqueles que estivessem íntimos de Deus. É válido lembrar que o pensamento e a moral do século XVII eram extremamente suscetíveis a uma acusação deste quilate, onde o mistério e o medo que a envolviam eram mais que suficientes para impressionar a sensível, manipulável e inculta massa de fiéis. Outra acusação que ganharia grande repercussão dizia que Molinos, além de nunca ter sido batizado, era, na verdade, um judeu. Esse terrível status, na época, era entendido como um tipo de crime da pior espécie, ou algo semelhante. Finalmente, seus ensinamentos foram considerados daninhos não só para a Igreja propriamente dita, mas a sociedade como um todo, afinal, a base de seus métodos estava estritamente associada com a subversão da conduta moral e contra os bons costumes. Em sua cela, no convento dominicano de San Pietro Montorio, Molinos, como parte de sua sentença, foi obrigado a recitar o credo diariamente, 2 vezes por dia recitar o rosário, se confessar pelo menos 4 vezes por ano e comungar regularmente. A história nos conta que Miguel de Molinos, ao ser conduzido para sua cela, estava resignado e conformado com seu destino. Enquanto um padre dominicano se preparava para encerrá-lo em seu perpétuo claustro, Molinos se dirigiu a ele e disse: "Adeus, padre. Nós nos encontraremos novamente no dia do juízo final. Então será sabido se a verdade estava ao meu lado ou ao seu." E essas foram as últimas palavras que o mundo ouvia de Molinos. Ali sua voz era silenciada. Miguel de Molinos assim se transformaria em mais um cristão que, como tantos outros, foram perseguidos e condenados pela Mãe Igreja. Em sua cela, Molinos estava fadado ao esquecimento. E mesmo sabendo que sua vida e sua doutrina estavam sendo destruídas, ali ele permaneceu em silêncio, resignado e quieto, aceitando seu destino, conforme seus próprios ensinamentos e em comunhão com a vontade de Deus. A morte de Miguel de Molinos na prisão, em dezembro de 1697, e a constante perseguição imposta àqueles que ainda seguiam os seus ensinamentos acabariam por decretar o fim da curta história dos quietistas. Pela vontade daqueles que o acusaram, perseguiram e, por fim, o condenaram à prisão perpétua, pondo um fim em suas atividades, a memória de Molinos seria preservada apenas pela pequena inscrição de sua lápide: "Aqui jaz o corpo do Dr. Miguel de Molinos, o grande herético." Todavia, como já mencionado antes, algumas vezes o esforço para apagar a vida de um grande homem apenas vem corroborar o nascimento do mito. Deste modo, a memória e os ensinamentos de Molinos conseguiram escapar da loucura e da insanidade da Inquisição. Desde a perseguição imposta a Miguel de Molinos, bem como a seus escritos, várias outras edições de O Guida Spirituale têm sido impressas, principalmente na Europa. Isso fez com que, ao longo dos anos, algumas versões, de conteúdo levemente diferente do original, fossem impressas e distribuídas, todas, contudo, muito próximas daquela lançada em 1675. Esta edição tem como base o original italiano impresso em Veneza, no ano de 1685. Para esta presente tradução, também foi usado, como referência de apoio, uma versão em inglês, disponível na internet, sob a responsabilidade de França. Com prazer, apresentamos o Guia Espiritual, de Miguel de Molinos. Examinando esse livro, não será difícil uma questão invadir a mente: como alguém pôde ter sido condenado por ele? Se sua linguagem é simples, direta e se o próprio livro aparece apenas como um guia que promete a libertação da alma e sua união com a divindade, não seriam esses os objetivos maiores de uma religião? Acreditamos que a melhor solução para essa pergunta seja de cunho pessoal, cabendo ao indivíduo descobrir a sua própria resposta. Enfim, esperamos que aqui cada um possa encontrar os subsídios necessários à realização espiritual e interior,
nesse seguro método de comunhão com a divindade que habita o âmago de cada um de nós, seres humanos em oração. Carlos Raposo Março de 1998. Ó. Guia espiritual. Que liberta a alma. A conduz, através do caminho interior, para o gozo da perfeita contemplação e do rico tesouro da paz interior. Escrito pelo Dr. Miguel de Molinos, sacerdote. Traduzido da cópia do original italiano impresso em Veneza. 1685. Uma explanação sobre o livro. Para todos os tipos de leitores. O livro aqui apresentado a você é uma tradução de uma edição italiana impressa em Veneza em 1685. O primeiro homem, que o tirou das mãos do autor com dificuldade, e que o imprimiu em Roma em 1675 com todas as solenidades e aprovações, foi o frade João de Santa Maria. Ele intitula a si mesmo provincial, e disse muitas coisas excelentes a seu respeito. Ele o estudou com sensibilidade. A impressão que causou em sua mente deu a ele a ideia exata e a noção do tipo de linguagem que o autor utiliza quando se lança impetuosamente na escuridão e na obscuridade. Desta forma, o homem recomendou o livro para o leitor sincero. O próximo homem que parece ter dado graças a ele não é ninguém menos do que o muito ilustre e muito reverendo senhor, o arcebispo de Regium, que nos conta quantos altos cargos da igreja ele ocupou. Ele diz em sua aprovação do livro que era difícil fazer um julgamento sem alguma experiência das coisas nele contidas. Ainda que os seus segredos estejam muito acima do discurso humano, eles não só não são contrários aos retos ditames da razão, mas estão totalmente de acordo com eles. Isto é um prefácio tão apropriado para algumas coisas do livro quanto o que qualquer homem no mundo poderia fazer após 7 anos de estudo. Primeiro, ele diz que os soberanos segredos tratados no livro estão acima do discurso humano. Então, nas palavras imediatamente seguintes, diz que eles estão totalmente de acordo com os ditames da razão, como se os ditames da razão e o discurso humano tivessem firmado acordo de nunca entrarem em reto entendimento entre si. Quem desejar se satisfazer ainda mais com a conveniência da reputação dada por este arcebispo ao livro, se gratificará ao ler pacientemente os 19º e 20º capítulos do terceiro livro. De qualquer forma, ele reitera que é suficiente que este grande homem fale bem da doutrina do seu compatriota Molinos. Ela está de acordo com o julgamento dos santos padres e com o caminho usual dos teólogos místicos, pois o autor deste livro não relata os seus próprios caprichos, mas segue as pegadas dos antigos. Ele constrói sobre os seus princípios e fundações espirituais. Ele os resume em um método reto e claro. Ele apresenta novas e velhas ideias, assim diz, tiradas dos seus tesouros. Quanto ao estilo do livro, ele o considera claro, fácil, simples e completo para um assunto tão difícil, áspero e sublime. Portanto, o homem não recusa as provas das Escrituras, das doutrinas dos pais da Igreja, dos decretos ou concílios, e nem os princípios da moralidade e da paz. Ele o declara muito merecedor de ser impresso. O que mais pode ser dito para se indicar um livro? Após a aprovação do arcebispo, vem a do frade Francisco Maria, ministro-geral de toda a ordem franciscana, concedida em seu convento de Aracoeli. Ele fala firmemente, de forma gentil e favorável, sobre o livro, e o recomenda para impressão. Então vem a aprovação do frade Dominique da Santíssima Trindade, qualificador e conselheiro do Santo Ofício de Malta, e da Inquisição de Roma, reitor do Colégio dos Missionários em Sainte Pâncras. Ele bendiz a si mesmo ao dar julgamento sobre ele, e dá a sua opinião e simpatia, formalmente como os demais. Depois disto, vem um famoso jesuíta, outro qualificador da Inquisição Romana, que toma o livro como sendo de singular apreço e uso. Ele o recomenda a outros com tanta cordial gentileza, quanto o benefício que ele crê ter recebido dele. A seguir, vem um grande capuchinho, que não pôde abster-se, por crédito ao livro ou a si mesmo, de dizer ao mundo que ele foi provincial da Andaluzia não menos do que 4 diferentes vezes, e era, na ocasião, superior-geral de toda a sua ordem. Ele diz que simpatizou muito com o livro. Como uma boa prova disto, ele discursa sobre ele nessa forma mística, e não iria de forma alguma impedi-lo de ser publicado. Toda esta aprovação romana significava muito pouco para um livro que iria ser impresso em Veneza. Portanto, os reformadores da Universidade de Pádua, que licenciam livros, receberam do seu secretário um certificado de que o livro nada tinha contra os príncipes ou as boas maneiras.
Isto permitiu a um livreiro de Veneza que o imprimisse novamente em 1676. Sob a autoridade dessa licença, ele foi editado mais uma vez em 1685. Esta foi a versão da qual a presente tradução derivou. De fato, através destas impressões parece que este livro foi suficientemente difundido pelo mundo. E quem pode dizer algo mais sobre ele além de tais homens, que o leram e censuraram de forma tão cândida e gentil? Se o que então sucedeu ao autor e a sua reputação fez com que suas testemunhas desejassem não ter sido tão liberais em suas cortesias, que eles olhem para isso. Mas, enquanto o pobre homem é tão atacado em Roma, seria a misericórdia de esta nação religiosa ouvi-lo falar o que tem em mente através de um intérprete. Aquilo que incomodou a corte de Roma pode ser em parte percebido por este livro. Até sabermos mais sobre o autor, não há nada mais a ser dito sobre ele, além de que, às vezes ele ilumina agudas verdades e muitos excelentes pensamentos, assim como também meras bobagens e fatuidades. Mas, perdoem a sua rica veia e o seu entusiasmo e algaravia. Deixem-no ir agora, e então falar além do que vocês podem ver ou compreender. Vocês encontrarão coisas o bastante para fazê-los pensar. Ouçam o que ele diz. Mas com isto, deixem-me dizer-lhes que é uma bênção para vocês viverem em um país onde os ministros da religião não usam truques nos seus entendimentos, nem os levam cegamente, para onde vocês ignoram. E assim eu descanso. No estilo de Molinos. Ninguém. O guia espiritual, que liberta a alma e a conduz através do caminho interior ao gozo da perfeita contemplação, e do rico tesouro da paz interior. Do autor para o leitor. Não há nada mais difícil do que agradar a todas as pessoas, nem mais fácil e comum do que censurar os livros que abundam no mundo. Todos os livros que vêm à luz, sem exceção, correm o risco comum de ambas as inconveniências, ainda que estejam sob a mais sublime proteção. O que será então deste pequeno livro, que não tem patrocínio? O assunto deste livro, sendo místico e pouco elaborado, carrega consigo a censura comum, e parecerá insípido. Gentil leitor, se você não entendê-lo, não se incline a censurá-lo por isto. O homem natural pode ouvir e ler sobre estes assuntos espirituais, mas não pode nunca compreendê-los, como São Paulo, e Corcê 2, diz, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Se você as condena, você condena a si mesmo ao número dos sábios deste mundo, a quem São Dioniso diz que Deus não concede esta sabedoria, como faz aos simples e humildes, embora na opinião dos homens estes sejam ignorantes. O conhecimento místico não vem da inteligência, mas da experiência. Não é inventado, mas provado, não é lido, mas recebido. Ele é, portanto, muito seguro e eficaz, de grande ajuda e repleto de frutos. Mate.11. Ele não entra na alma pelos ouvidos, nem pela leitura contínua de livros, mas pela livre infusão do Espírito Santo, cuja graça é comunicada aos simples e humildes com a mais deleitosa intimidade. Existem certos estudiosos que nunca leram sobre estes assuntos, e alguns homens espirituais que até o momento dificilmente os saborearam. Por isto, ambos os condenam uns por ignorância, outros por falta de experiência. Adernais, é certo que quem não experimentou a doçura, não pode passar julgamento sobre o misterioso segredo. Não, antes ele se escandalizará, como muitos estão, quando ouvir sobre as maravilhas que o amor divino deseja obrar nas almas, porque ele não encontra tais raridades em sua própria alma. Quem imitará a bondade de Deus, cujo braço não pode ser diminuído? Ele não pode ainda agora realizar o que fez em outros tempos. Deus não chama nem os mais fortes e nem os mais ricos pelos seus méritos, mas antes chama os mais fracos e miseráveis, para que a sua infinita misericórdia possa brilhar ainda mais. Esta ciência não é teórica, mas prática. Nela, a experiência ultrapassa a especulação mais engenhosa e refinada. Por isto que Santa Teresa admoestou o seu pai espiritual de que ele deveria tratar de assuntos espirituais apenas com homens espirituais. Ela disse isto porque, se eles conhecerem apenas um caminho, ou se tiverem parado na metade, nenhum sucesso deverá ser esperado. Logo, ficará claro que aquele que não tem experiência nesta ciência prática e mística irá condenar a doutrina deste livro. Aquele que leu São Dioniso, Santo Austin, São Gregório, São Bernardo, São Tomás, São Boaventura, e muitos outros santos e doutores aprovados pela Igreja, que homens eruditos aprovam, recomenda e ensina a prática desta doutrina. A doutrina deste livro não instrui a todos os tipos de gentes, mas apenas aqueles que têm seus sentidos e paixões bem mortificados.
mortificados, que já avançaram e fizeram progresso na prece, e são chamados por Deus ao caminho interior. Deus os encoraja e guia, e os liberta dos obstáculos que embaraçam o caminho à perfeita contemplação. Eu cuidei para que o estilo deste livro fosse devocional, casto e útil, sem o ornamento de sentenças polidas, ostentação de eloquência ou finuras teológicas. Minha única meta foi ensinar a verdade nua com humildade, sinceridade e perspicácia. Não é de se espantar que todo dia novos livros espirituais sejam publicados no mundo. Deus sempre tem nova luz para comunicar, e as almas sempre estão necessitando destas instruções. Todas as coisas ainda não foram ditas, nem todas as coisas escritas. Assim, haverá escrita até o fim do mundo. Maravilhosas foram as luzes que Deus Todo-Poderoso comunicou à sua igreja por meio do doutor Angélico São Tomás. E, na hora de sua morte, ele mesmo disse que a Divina Majestade tinha naquele instante comunicado a ele tanta luz, que tudo o que ele havia antes escrito pouco valia. Deus teve então, e sempre terá, nova luz para comunicar, sem qualquer diminuição de sua infinita sabedoria. As muitas e aflitivas dores e dificuldades do caminho interior não devem tornar a alma desanimada, pois é simplesmente razoável que uma coisa de grande valor deva ser cara. Estejam bem reconfortados e acreditem que não apenas aqueles que estão aqui representados, mas muitos outros também serão tomados pela graça de Deus e pela fortaleza interior. Nunca foi o meu objetivo tratar da contemplação, e nem defendê-la. Muitos publicaram, de forma estudada e especulativa, livros inteiros cheios de razões eficazes e doutrinas, e com a autoridade dos santos e da Sagrada Escritura, para refutar a opinião daqueles que, sem qualquer base, a condenaram e condenam. A experiência de muitos anos, por causa das muitas almas que confiaram na minha insuficiência incluí-las no caminho interior, para o qual foram chamadas, me convenceu da grande necessidade de se removerem os obstáculos do seu caminho. Estas inclinações, afeições e atrações são removidas, pois são elas que embaraçam o curso e obstruem o caminho para a perfeita contemplação. Este livro, todo prático, tem este objetivo principal. Não basta indagar sobre o caminho interior da contemplação. Os obstáculos são tirados do caminho destas almas que são chamadas e protegidas, os quais embaraçaram os seus progressos e voos espirituais. Para esta finalidade eu fiz uso antes do que Deus, através de sua infinita misericórdia, me inspirou e ensinou, do que qualquer coisa que a leitura especulativa de livros me sugeriu ou forneceu. Algumas vezes, embora muito raramente, eu cito a autoridade de algum autor prático e experiente, para mostrar que a doutrina que é ensinada aqui não é singular e rara. Foi minha primeira meta, portanto, não especular sobre o caminho interior, mas desembaraçá-lo e desobstruí-lo. A seguinte foi instruir os desencaminhadores espirituais, para que eles não impeçam em seus cursos as almas que são chamadas para estas sendas secretas, a paz interior e a suprema felicidade. Que Deus em sua infinita misericórdia conceda que este fim tão desejado seja obtido. Eu espero em Deus que algumas dessas almas, a quem a Divina Majestade chama a este conhecimento, obtenham proveito do que eu escrevi. Por elas, eu considerarei os meus esforços bem empregados. Este foi o único alvo do meu desejo, e se Deus, como certamente fará, aceitar e aprovar estes puros desejos, eu estarei contente e terei a minha recompensa. Adeus. O prefácio. Primeira advertência. Por dois caminhos pode-se chegar a Deus, a primeiro pela meditação e o discurso e o raciocínio, o segundo através da pura fé e contemplação. 1. Existem dois caminhos para se ir a Deus, um pela consideração e discurso mental, e outro pela pureza da fé, um indistinto, geral e confuso conhecimento. O primeiro é chamado de meditação, o segundo, recolhimento interior, ou contemplação adquirida. O primeiro é para os iniciantes, o segundo para os proficientes. O primeiro é sensível e material, o segundo mais despojado, puro e interior. 2. Quando a alma já está acostumada ao discurso nos mistérios, através da ajuda da imaginação, e pelo uso de imagens corporais, ela é levada de criatura a criatura e de conhecimento em conhecimento, embora com muito pouco do que deseja, e destes ao Criador. Então Deus quer tomar esta alma pela mão, se mesmo Ele não a chamou desde o início, e a guiou sem o raciocinar pelo caminho da pura fé, fazendo o intelecto passar por todas as considerações e argumentos. Deus a puxa, eleva-a para além do seu estado material e sensível, e a coloca em um simples e obscuro conhecimento da fé.
Deus aspira totalmente por sua noiva nas asas do amor, sem nenhuma posterior necessidade de persuasão e informação para o intelecto, e a faz amá-lo. Desta forma, o amor da alma seria muito escasso, muito dependente das criaturas, limitado a gotas. Isto também ocorreu com pausas e intervalos. 3. Quanto menos depender das criaturas, mais ela confia em Deus apenas e em seus documentos secretos, pela mediação da pura fé, a mais durável, firme e forte vontade de amar. Depois da alma já ter adquirido seu conhecimento de todas as meditações e imagens corporais que as criaturas possam lhe dar, o Senhor então a ergue acima deste estado despojando-a do raciocinar. Ele a deixa em divina escuridão, para que ela possa marchar no caminho reto. Por pura fé ela será guiada, e não com amor aos sentidos e a tenuidade que estes dirigem. Mas que ela suponha que o que todo o mundo, e as mais finas concepções dos mais sábios entendimentos possam lhe dizer, não são nada. Deixe que a bondade e a beleza do seu amado instintivamente ultrapassem todo este conhecimento, e a persuadam de que todas as criaturas são por demais rudes para informá-la, ou conduzi-la ao verdadeiro conhecimento de Deus. 4. Ela deverá então seguir adiante com o seu amor, deixando todo o entendimento para trás. Que ela ame a Deus como Ele é em si mesmo, e não como a sua imaginação diz que Ele é, e o idealiza para si. E se ela não puder saber como Ele é em si mesmo, que ela o ame sem conhecê-lo sob os obscuros véus da fé, da mesma forma como um filho, que nunca viu o seu pai, mas que crê firmemente naqueles que o informaram sobre ele, e o ama, como se já o tivesse visto. 5. A alma da qual o discurso mental foi retirado não deve se esforçar, nem solicitamente buscar por um conhecimento mais claro e particular. Mesmo sem o apoio de notícias e consolações sensíveis, ou com pobreza de espírito e privada de tudo que os apetites naturais requerem, a alma deve continuar quieta, firme e constante, deixando o Senhor realizar o seu trabalho, embora ela pareça estar sozinha, exausta e cheia de trevas. Embora isto pareça a ela ser frivolidade, é apenas de sua própria atividade material e sensível, e não de Deus, que está obrando verdadeiro conhecimento nela. 6. Finalmente, quanto mais o espírito se eleva, mais ele é retirado dos objetos sensíveis. Muitas almas chegaram e chegam a este portal, mas poucas passaram ou passam por falta de um guia experimentado. Estas almas que tiveram e têm um guia não passaram pela falta de uma verdadeira sujeição e de uma inteira submissão. 7. Alguns irão dizer que a vontade não ama, mas é inativa, a não ser que o intelecto não compreenda clara e distintamente. É uma máxima reconhecida que aquilo que não é conhecido não pode ser amado. A resposta a isto é que, embora o intelecto não entenda distintamente através do raciocínio, imagens e considerações, ele conhece e entende através de uma obscura, geral e confusa fé. Este conhecimento, embora muito obscuro, indistinto e geral, é supernatural. Não obstante, ele tem uma clara e mais perfeita cognição de Deus do que qualquer observação sensível e particular que possa ser formada em sua vida. Toda representação corporal e sensível é infinitamente distante de Deus. 8. Nós conhecemos Deus de uma forma mais perfeita, segundo São Dioniso, Teologia Mística C1.2, por negações, mais do que por afirmações. Nós temos um pensamento mais elevado de Deus, sabendo que Ele é incompreensível e acima de toda a nossa capacidade, do que o concebendo sob qualquer imagem ou beleza criada conforme nosso cru entendimento. Uma grande estima e amor irão fluir deste caminho confuso, obscuro e negativo, mais do que qualquer outro sensível e indistinto, porque este é mais apropriado para Deus, e abstraído das criaturas. Do contrário, quanto mais ele depender das criaturas, menos ele terá de Deus. Segunda advertência. Declarando o que são a meditação e a contemplação, e a diferença entre elas. 1. São João Damasceno, lib.3. De Fide, c. 24, e outros santos dizem que a prece é uma saída ou elevação da mente em direção a Deus. Deus está acima de todas as criaturas e a alma não pode vê-lo ou conversar com ele, senão se erguer acima de todas elas. Esta amistosa conversação que a alma tem com Deus, na prece, é dividida em meditação e contemplação. 2. Quando a mente considera os mistérios da nossa fé com atenção, para conhecer a sua verdade, ela raciocina sobre os particulares e pondera sobre as circunstâncias dos mesmos, ela excita as afeições da vontade.
Este discurso mental e ato de piedade é propriamente chamado de meditação. 3. Quando a alma já conhece a verdade, ou pelo hábito adquirido pelo raciocinar, ou porque Deus lhe deu uma luz particular, e fixa os seus olhos mentais nas verdades demonstradas, ela as contempla sinceramente com quietude e silêncio, sem nenhuma necessidade de considerações, raciocínios ou outras provas de convicção. A vontade as ama, admira e deleita-se com elas. Isto é propriamente chamado de a fé da prece, a prece do descanso, do reconhecimento interno ou contemplação. 4. Isto São Tomás, 2.2. Que 180 artigo 3, p4, junto com todos os mestres místicos, diz, é uma sincera, doce e quieta visão da verdade eterna sem raciocínio, ou reflexão. Mas se regozija, ou observa os efeitos de Deus nas criaturas, e entre elas, na humanidade de nosso Senhor Cristo como o mais perfeito de todos, isto não é a perfeita contemplação. São Tomás afirma, ibidem, que isto tudo são meios de se conhecer Deus como Ele e em si mesmo. Embora a humanidade de Cristo seja o mais sagrado e perfeito meio de se ir a Deus, Ele é o instrumento principal de nossa salvação e o canal pelo qual recebemos todos os bens que esperamos. Apesar disto, a humanidade não é o bem principal, o qual consiste em ver Deus. Mas como Jesus Cristo é mais por sua divindade do que por sua humanidade, então aquele que pensa e fixa sua contemplação sempre em Deus, pois a divindade está unida à humanidade, sempre pensa além, e contempla Jesus Cristo. Isto acontece especialmente no homem contemplativo cuja fé é mais sincera, pura e exercitada. 5. Assim que o fim é alcançado, os meios cessam. Quando a nau chega ao porto, a viagem está terminada. Dessa forma, quando a alma, após ter labutado e se cansado na meditação, alcança a quietude, tranquilidade e descanso da contemplação, ela deve então cortar todo o raciocínio e repousar quietamente com amorosa atenção e simples visão de Deus. Ela o vê e o ama, docemente rejeitando todas as imaginações que se apresentam a ela, acalmando a mente na divina presença, recolhendo a memória e fixando-a totalmente em Deus. Ela está satisfeita com um conhecimento geral e confuso, o qual é obtido pela mediação da fé. Ela aplica toda a sua vontade para amar a Ele em quem todo o fruto do seu contentamento se encontra. 6. São Dioniso, Teol, Mis, diz, e quanto a ti, muito amado Timóteo, ao se aplicar nas especulações místicas, abstraia dos sentidos e operações do intelecto, de todos os objetos sensíveis e inteligíveis, e universalmente de todas as coisas que são, e não são, e em uma forma desconhecida e inexpressiva. Até onde isto estiver no poder do homem, erga a ti mesmo para a união com Ele que está acima de toda a natureza e conhecimento. Assim disse o santo. 7. Compete a nós, portanto, abandonar todos os seres criados, sensíveis, inteligíveis e afetáveis, ou seja, todas as coisas que são, e não são, para que possamos nos lançar no amoroso coração de Deus. Ele irá nos restituir em tanto quanto tivermos deixado, e nos acrescer em força e poder para o amarmos mais ardentemente. Seu amor irá se manter neste santo e abençoado silêncio, o qual é mais valioso do que todos os atos reunidos. 8. São Tomás, 1.2. Quest. 27.2 AD secundum ar diz, é a menor coisa, que a pessoa com entendimento possa conhecer Deus nesta vida, mas muito do que a vontade pode ter é o amor. 9. Quando a alma alcança este estado, ela deve se retirar totalmente em si mesma, em seu mais puro e profundo centro. Lá está a imagem de Deus. Lá está a atenção amorosa, o silêncio, o esquecimento de todas as coisas. Lá está a aplicação da vontade com perfeita resignação, ouvindo e conversando com Deus frente a frente, de tal forma que é como se não houvesse ninguém no mundo além deles. 10. Os santos têm uma boa razão para dizer que a meditação opera com esforço, e dá frutos. A contemplação opera sem esforço, com quietude, descanso, paz, deleite, e muito maior recompensa. A meditação semeia e a contemplação colhe. A meditação procura, a contemplação encontra. A meditação mastiga, a contemplação saboreia e alimenta. 11. Tudo isto foi dito pelo místico Bernardo, sobre estas palavras do nosso Salvador, Quirite inveniatis. Pulsati e aperetur vobis. Lectio ponite iri solidum sibum. Meditatio frangit. Oratio japorem conciliat. Contemplatio est ipsa dulcedo que jucundat e reficit. Portanto,
temos uma descrição do que são a meditação e a contemplação, e da diferença que existe entre elas. Terceira advertência. Da diferença entre a contemplação adquirida e ativa, e a inspirada e passiva, com os sinais pelas quais são conhecidas, quando Deus faz a alma passar da meditação para a contemplação. 12. Existem, portanto, duas vias de contemplação. Uma é imperfeita, ativa e adquirida. A outra é inspirada e passiva. A ativa, da qual tratamos previamente, é a que pode ser adquirida por nossa diligência, assistida pela graça divina. Nós reunimos nossos sentidos e faculdades, e nos preparamos por todas as formas que Deus nos dá. Assim dizem Boas e Anaia. 13. São Bernardo recomenda a contemplação ativa, discursando sobre estas palavras, SL 85 Audium quid loquatur in me Deus. E ele diz, Optimum partem elegi Maria, licet nominoris, fortasse, meritis apud deum melis conversatil martai, sed dilectione Maria laudatur, quoniam me domino, quo adenus sectat, eligenda, aec vero sim jungitur patienter est toleranda. 14. De forma semelhante São Tomás, secund. Que 182, artigo 2 e 3, coloca esta contemplação adquirida nas seguintes palavras, quanto homo animam suum, vel alterius propinquius deu conjungit, tanto sacrificium est deu magis acceptum, de magis acceptum est deu quo aliquis animam suum e aliorum applice contemplationi quam actioni. Palavras bastante claras para calar a boca dos que condenam a meditação adquirida. 15. Quanto mais o homem aproxima a sua própria alma, ou a alma de outro, para Deus, mais aceitável é o sacrifício para Deus. Disto se deduz, conclui o mesmo santo, que a aplicação da própria alma do homem, ou a procura de que outro contemple, é mais aceitável a Deus do que a sua aplicação na ação. Não ser dito que o santo aqui fala da contemplação inspirada, porque não está em poder do homem se aplicar na inspirada, mas só na adquirida. 16. Embora seja dito que nós podemos, com a ajuda do Senhor, nos dirigir à contemplação adquirida, não obstante, nenhum homem deve por conta própria ser tão audacioso a ponto de passar do estado de meditação para este sem o conselho de um diretor experiente, que irá saber com clareza se a sua alma foi chamada por Deus para esta via interior. Na falta de um diretor, a alma deve descobrir algum livro que trate destes assuntos, enviado a ela pela divina providência, para que saiba o que foi que experimentou dentro do seu próprio coração. Mas, embora através da luz que assim ele pode obter, ele passe a ter segurança suficiente para deixar a meditação pela quietude da contemplação, ainda assim a sua alma irá reter o ardente desejo de ser mais perfeitamente instruída. 17. E para que ela possa receber boas instruções neste ponto, aqui eu darei os sinais pelos quais ela deverá conhecer o chamado à contemplação. O primeiro e principal é a inabilidade em meditar, e se a alma medita, ela o faz com muita inquietação e penosamente, com a condição de que isto não proceda de uma indisposição da natureza, ou de um humor melancólico, ou da falta de preparo. 18. Deverá ser reconhecido não se tratar de nenhum desses defeitos, mas de um verdadeiro chamado, pelo qual a alma passa um dia, um mês, não, muitos meses, sem conseguir discursar na prece. O Senhor guia a alma através da contemplação, diz a Santa Madre Teresa, e a mente se encontra muito incapaz de meditar na paixão de Cristo, já que a meditação nada é além de uma busca por Deus. A alma, uma vez que o encontrou, e retendo o costume de procurá-lo novamente, pela operação da vontade não será confundida pelo intelecto. Assim disse a Santa. 19. O segundo sinal é que, embora a alma esteja necessitando de devoção sensível, ela ainda deseja solidão e evita a conversação. O terceiro é que a leitura de bons livros é, em geral, tediosa para ela, porque eles não falam da doçura interior do seu coração, embora ela não saiba disto. O quarto é que, embora ela se ache destituída de raciocínio, ela ainda tem o firme propósito de perseverar na prece. O quinto é que ela experimentará uma percepção, muito confusa, de si mesma, irá detestar o pecado e manterá uma alta estima de Deus. 20. A outra contemplação é perfeita e inspirada. Nesta, diz Santa Teresa, Deus fala ao homem, sequestrando seu intelecto, questionando seu pensamento e apanhando sua palavra em sua boca. Se ele tentasse, não conseguiria falar, a não ser com grande sacrifício. Ele entende que, sem o barulho das palavras, o Mestre Divino o está instruindo, suspendendo todos os seus poderes e faculdades, porque,
se eles operassem, causariam mais dano do que benefício. Estes homens regozijam-se, mas não sabem como eles o fazem. A alma se inflama com o amor, mas não entende como é. Ela sabe o que isto é, mas não a forma deste prazer. Ela sabe muito bem que este não é o prazer pelo qual o intelecto anseia. A vontade o abraça sem entender como. Mas ela é incapaz de entender qualquer coisa. Ela não percebe este benefício que pode ser merecido por todos os esforços reunidos, os quais são sofridos sobre a terra para ganhá-lo. É uma dádiva de Deus para a alma e do céu. O Senhor no fim dá de acordo com o que Ele é, e a quem lhe agrada quando lhe agrada. Tal é a sua majestade nisto, que Ele realiza todas as coisas, e sua operação está acima da nossa natureza. Tudo isto nós recebemos da Santa Mãe em seu caminho para a perfeição, capítulo 25. Disto segue-se que esta contemplação é inspirada, e livremente concedida pelo Senhor a quem lhe agrada. QRT a advertência. A responsabilidade deste livro é enraizar a rebelião de nossa própria vontade, para que possamos obter a paz interior. 1. O caminho para a paz interior é, em todas as coisas, se conformar ao prazer e disposição da vontade divina. Hugo Cardinalize em SL 13, Unibus debemus subjecere voluntatem nostrum voluntatis divin, aec est in pax voluntati nostri utsit per omnia conformis voluntate divinae. Aquele em quem todas as coisas se sucedem e passam de acordo com suas próprias inclinações, jamais conhecerá este caminho. Viam placis note cognoverunt, e por isso levam uma vida áspera e amarga, sempre sem sossego e sem humor, sem trilhar o caminho da paz, que consiste em uma total conformidade com a vontade de Deus. 2. Esta conformidade é o doce jugo que nos introduz nas regiões da paz interior e da serenidade. Portanto, devemos saber que a rebelião da nossa vontade é a principal razão de nossa inquietação. Por que não nos submetemos ao doce jugo da vontade divina, nós sofremos de muitos rigores e perturbações. Ó alma! Se nos submetermos à vontade divina e a toda a sua disposição, que tranquilidade sentiremos! Que doce paz! Que serenidade interior! Que suprema felicidade e fervorosa alegria! Esta é a meta deste livro. Possa agradar a Deus dar-me a sua luz divina para desvelar as sendas secretas deste caminho interior e da suprema felicidade da paz perfeita. Livro 1. Sobre a escuridão, a aridez, e as tentações com as quais Deus purga as almas. Sobre o recolhimento interior. Capítulo I. No fim possa Deus descansar na alma, o coração deve sempre ser mantido em paz, em qualquer inquietação, tentação e tribulação. 1. Você deve saber que a sua alma é o centro, a habitação e o reino de Deus. Portanto, para que no fim o soberano Rei possa descansar no trono da sua alma, você deve se esforçar para mantê-la limpa e quieta, vazia e pacífica, limpa de todo pecado e defeito, quieta de temores, vazia de afeições, desejos e pensamentos, e pacífica nas tentações e tribulações. 2. Você deve, então, manter o seu coração sempre em paz, com uma intenção reta e pura, para que possa manter puro o templo de Deus. Você deve trabalhar, orar, obedecer e sofrer, sem se abalar por nada do que agrade a Deus enviar-te. Porque é certo que, pelo bem da sua alma e para o seu benefício espiritual, Ele irá permitir que o inimigo invejoso perturbe esta cidade de descanso, este trono da paz, com tentações, sugestões e tribulações, e, por meio das criaturas, com dolorosos problemas e cruéis perseguições. 3. Seja constante e anime o seu coração em qualquer inquietação que essas tribulações possam causar a você. Penetre nele para que possa vencê-las. Pois aí está a divina fortaleza, que defende, protege e luta por você. Se um homem tem uma fortaleza segura, ele não se inquieta quando seus inimigos o perseguem. Retirando-se para dentro, os inimigos se desapontam e são derrotados. O forte castelo fará triunfar sobre os seus inimigos visíveis e invisíveis, e sobre todas as suas armadilhas e tribulações dentro de sua própria alma. Nela reside o divino auxílio e o socorro soberano. Recolha-se dentro dela e tudo estará quieto, seguro, pacífico e calmo. 4. Deve ser o seu principal e contínuo exercício pacificar o trono do seu coração, para que o Supremo Rei possa nele descansar. O caminho para pacificá-lo será entrar dentro de si mesmo através do recolhimento interior. Toda a sua proteção será a prece e o amoroso recolhimento na divina presença.
Quando você se vir assaltado mais agudamente, retire-se para esta região de paz onde você encontrará a fortaleza. Quando você estiver mais esmorecido, tome refúgio na prece. Ela é a única armadura para se vencer o inimigo e mitigar a tribulação. Você não deve se afastar dela na tempestade, para que, como outro Noé, você possa experimentar tranquilidade, segurança e serenidade, e, no fim, sua vontade esteja resignada, devotada, pacífica e corajosa. 5. Finalmente, não se aflija ou desencoraje se você se perceber esmorecido. Ele retornará para aquietá-lo, para que ainda ele o anime. Porque este divino Senhor estará só contigo para descansar em sua alma, e nela formar um rico trono de paz. Dentro do seu próprio coração, através do recolhimento interior e com sua graça divina, você deverá procurar por silêncio no tumulto, solidão na companhia, luz na escuridão, esquecimento na pressão, vigor no desânimo, coragem no medo, resistência na tentação, paz na guerra e quietude na tribulação. Capítulo 2. Embora a alma perceba-se privada do discursar, do raciocinar, mesmo assim ela deve perseverar na prece, e não estar aflita, porque esta é a sua maior felicidade. 6. Você se encontrará, como todas as outras almas que são chamadas por Deus ao caminho interior, cheio de confusão e dúvidas, porque na prece você falhou no discursar. Irá-lhe parecer que Deus não o ajuda tanto quanto antes, que o exercício da prece não está em seu poder, que você está perdendo tempo, enquanto duramente, e com grande esforço, você consegue fazer uma única exclamação da forma desejada. 7. Quanta confusão e que perplexidade irá este desejo de se engrandecer no discurso mental criar em você. Se em tal conjuntura você não tiver um pai espiritual experiente no caminho místico, você irá certamente concluir que a sua alma está fora de ordem. Pela segurança da sua consciência você crê precisar de uma confissão geral. Tudo o que será obtido por este cuidado será confusão e vergonha para ambos. Quantas almas são chamadas para o caminho interior, e os pais espirituais, por falta de entendimento das suas situações, as param em seu curso e as arruinam no lugar de guiá-las e ajudá-las a irem adiante. 8. Você deve então ser persuadido a não voltar atrás quando faltar expansão e discurso na prece. Esta é a sua maior felicidade, porque é um claro sinal de que o Senhor quer que você ande pela fé e pelo silêncio na sua divina presença. Este é o caminho mais benéfico e fácil. Com uma visão simples e uma atenção amorosa a Deus, a alma parece como um humilde suplicante diante do seu Senhor, ou como uma criança inocente que se lança no doce e seguro regato de sua mãe querida. Gerson expressou isto da seguinte forma: embora eu tenha passado 40 anos na leitura e na oração, eu nunca encontrei nada mais eficaz, nem mais sumário, para se alcançar a teologia mística, do que tornar o nosso espírito como uma criança pequena e um mendigo na presença de Deus. 9. Este tipo de prece não só é o mais fácil, mas o mais seguro. Porque é abstraído das operações da imaginação, a qual está sempre sujeita aos truques do diabo, às extravagâncias da melancolia e do raciocínio, pelos quais a alma é sempre distraída. Estando envolta na especulação, ela reflete sobre si mesma. 10. Quando Deus resolveu instruir seu próprio capitão Moisés, e lhe deu as 2 tábuas da lei escritas em pedra, Êxodo 24. Ele o chamou à montanha, enquanto Deus lá estava com ele, o monte esteve escuro e cercado por densas nuvens. Moisés se quedou inerte, sem saber o que pensar ou dizer. 7 dias depois Deus ordenou a Moisés que viesse ao topo da montanha, onde ele lhe mostrou a sua glória e o preencheu com grande consolação. Assim, no início, quando Deus o quer, para guiar a alma de uma maneira extraordinária na escola das divinas e amorosas menções da lei interior, ele a faz ir na escuridão e na aridez, para que possa trazê-la para mais perto de si. A majestade divina sabe muito bem que não é por meio do próprio raciocínio, ou trabalho, mas antes pelo silêncio e humilde resignação que a alma se aproxima dele e entende os testemunhos divinos. 2. O patriarca Noé deu um grande exemplo disto. Ele foi considerado um tolo por todos os homens. Ao flutuar no meio do mar raivoso, no qual todo o mundo fora submergido, sem velas ou remos, e cercado pelas bestas selvagens trancadas na arca, ele caminhou apenas pela fé. Ele não sabia e nem entendia o que Deus tinha em mente para si. 3. O que mais lhe concerne, ó alma redimida, é a paciência. Não pare a sua prece, embora não consiga aumentar o discurso.
Caminhe com fé firme em silêncio santo, fazendo morrer em si mesma toda a faina natural, confiando que Deus é quem Ele é, e não muda, e não pode errar. Ele não almeja nada além do seu bem. É claro que quem está morrendo deve necessariamente sentir isto. Mas como é bem empregado o tempo no qual a alma está morta, surda e resignada para a presença de Deus. A alma está lá sem qualquer desordem ou distração para receber a divina influência. 4. Os sentidos não são capazes de bênçãos profundas. Logo, para vir a ser alegre e sábio, seja silencioso e acredite, sofre e tenha paciência, seja confiante e avance. Interessa-lhe mais manter a sua paz e deixar-se guiar pela mão de Deus, do que usufruir todos os bens deste mundo. Embora lhe pareça não estar fazendo nada, e estar inerte, e muito calado e resignado, você, todavia, produz infinitos frutos. 5. Considere a respeito da besta cega que move a roda do moinho. Sem que ela veja, ou saiba o que está fazendo, ela realiza um grande trabalho ao moer o trigo. Embora ela não o prove, seu mestre recebe o fruto, e prova do mesmo. Quem não pensaria, durante o longo tempo em que a semente está no solo, que ela se perdeu? Todavia, ela brota, cresce e se multiplica. Deus faz o mesmo com a alma quando a priva da consideração e do raciocínio. Enquanto a alma pensa que nada faz e está de certa forma inacabada, no tempo certo ela retorna a si mesma, aperfeiçoada, desembaraçada e perfeita, nunca tendo esperado tanto favorecimento. 6. Tome cuidado, então, para não se afligir, não recuar, embora você não possa se engrandecer e discursar na prece. Sofra, mantenha a sua paz e apareça na presença de Deus. Persevere, constantemente, e confie na infinita generosidade que pode lhe dar fé constante, verdadeira luz, e divina graça. Caminhe como se estivesse vendado, sem pensar ou raciocinar. Coloque-se nestas mãos gentis e paternais. Resolva nada fazer além de sua vontade e prazer divinos. Capítulo 3. Uma sequência do mesmo assunto. 7. É a opinião comum entre todos os santos homens que trataram do espírito, e de todos os assuntos místicos, que a alma não pode alcançar a perfeição e a união com Deus através da meditação e do raciocínio, porque estes são bons apenas para o começo do caminho espiritual. Para este fim, deve-se adquirir um hábito de conhecimento da beleza da virtude e da feiura do vício. Na opinião de Santa Teresa, este hábito pode ser obtido em 6 meses, e segundo São Boaventura, em 2, prolo. De 18. Teol, Mist, p. 655. 8. Qual é, de certa forma, o infinito número de almas dignas de pena, as quais do começo de suas vidas até o fim aplicam-se apenas na mera meditação. Elas se constrangem à razão, embora Deus Todo-Poderoso as prive do raciocínio para poder promovê-las a outro estado, e levá-las a um tipo de prece mais perfeito. Por muitos anos elas continuam imperfeitas, no começo sem nenhum progresso, ou mesmo sem terem dado um passo no caminho do espírito. Elas quebram suas mentes meditando na forma do lugar, na escolha dos protocolos, em imaginações, e em forçadas argumentações, buscando Deus fora, quando todo o tempo elas o têm dentro de si. 9. Santo Austin, Soliloquy. C. 31, lamenta-se disto, no tempo em que Deus o levou para o caminho místico, dizendo à sua divina majestade: Eu, Senhor, vagueei como uma ovelha perdida, procurando-te com ansiosa argumentação, quando estavas dentro de mim. Eu me consumi procurando por ti fora e tu tinhas a tua habitação em mim. Enquanto eu atrelava e suspirava atrás de ti, eu percorria as ruas e os lugares da cidade deste mundo, a te procurar. Mas não te encontrei, porque procurava em vão, por ele que estava dentro de mim. 10. O angélico doutor São Tomás, que em tudo era tão circunspecto em seus escritos, ocuse. C3 se parece zombar dos que ainda vão para fora em busca de Deus, através do raciocínio, quando o tem presente dentro de si. Há uma grande cegueira e uma excessiva tolice em alguns, diz o santo, que sempre veem Deus, continuamente suspiram atrás de Deus, frequentemente anelam por Deus, invocam e chamam Deus diariamente em prece. Eles mesmos, de acordo com o apóstolo, são o templo vivo de Deus, e sua verdadeira habitação, uma vez que suas almas são o assento e trono de Deus onde ele continuamente descansa. Quem, então, a não ser um tolo, irá procurar por um instrumento nas cercanias, quando sabe que o tem dentro de casa? Ou que pode se refrescar com o alimento que deseja, e não o prova?
Exatamente assim é a vida de tais homens, sempre procurando, e nunca aproveitando. Por isso, todas as suas obras são imperfeitas. 11. É certo que o nosso Senhor Cristo ensinou a perfeição para todos. Ele sempre almeja que todos sejam perfeitos, particularmente o ignorante e o simples. Ele claramente manifestou esta verdade quando escolheu para os seus apóstolos os menores e mais ignorantes, dizendo ao seu Pai eterno, Mate.1.1 Obrigado, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e prudentes, e as revelou às crianças. E é certo que eles não podem adquirir perfeição através de agudas meditações e sutis argumentações, embora eles sejam tão capazes quanto os mais letrados de obter a perfeição pelas afeições da vontade, nas quais ela fundamentalmente consiste. 12. São Boaventura nos ensina a não formarmos nenhum tipo de concepção sobre Deus, porque é uma imperfeição fazer representações, imagens e ideias, não importa o quanto sutis e engenhosas, tanto da vontade, quanto da bondade, trindade e unidade, não, da própria divina presença. A esse respeito, embora todas as representações apareçam deificadas, ainda assim elas não são Deus, o qual não admite nenhuma imagem, nem forma. Non ibi, diz o Santo Is. Teol. P2, 1. P685, oporte cogitare reis de creaturis nec de, angelis, nec de trinitate, quia ex sapientia per affectus desideriorum, non per meditationem, proeviam debe consurgere. Sabedoria e perfeição não são adquiridas por uma meditação diligente e elaborada, mas pelo desejo e afeição da vontade. 13. O santo homem não poderia falar mais claramente. Você se inquietaria, deixaria a prece por não saber e não poder dizer como engrandecê-la, apesar de ter boa vontade, bom desejo e intenção pura. Se os jovens corvos, ignorados pelos mais velhos porque estes os veem sem penas e os julgam espúrios, são alimentados pelo orvalho do céu para que não pereçam, o que lhes fará as almas redimidas, embora não consigam falar ou argumentar, se elas creem, confiam, e abrem as suas bocas para os céus, declarando suas necessidades? Não é mais certo que a divina bondade vá prover-los, e dar-lhes a comida necessária. 14. Assim se manifesta este grande martírio, e não é uma dádiva pequena de Deus. A alma, se encontrando privada do prazer sensível que tinha, caminha apenas pela santa fé nas escuras, deséticas trilhas da perfeição. Saiba, entretanto, que nada pode ser obtido, a não ser por este doloroso, mas seguro caminho. Portanto, se esforce para ser constante e não recuar, embora possa lhe faltar discurso na prece. Enquanto isto, creia firmemente, esteja quieto e silente, e persevere com paciência, se você deseja ser feliz e alcançar a divina união, o eminente descanso e a suprema paz interior. Capítulo 4. A alma não deve se afligir, nem interromper a prece, porque se vê envolta pela aridez. 1. Você saberá que existem dois tipos de prece, uma, meiga, deleitosa, amável e repleta de sentimentos, a outra obscura, seca, desolada, sujeita à tentação, e tenebrosa. A primeira é para os iniciantes, a segunda para os experientes que estão progredindo à perfeição. Deus dá a primeira para ganhar as almas, a segunda para purificá-las. Com a primeira ele as trata como crianças, com a segunda começa a agir como se fossem homens feitos. 2. Esta primeira via, que Deus costuma dar aos iniciantes, pode ser chamada de vida animal. Ela pertence àqueles que percorrem a estrada da devoção sensível. Ao fim, tendo sido agraciados com este pequeno gosto, como o homem natural com um objeto sensível, eles podem aderir à vida espiritual. A segunda é chamada a vida do homem, e pertence àqueles que não ligam para os prazeres sensíveis. Eles lutam e guerreiam contra as suas próprias paixões, para que assim conquistem e obtenham a perfeição, sendo isto a apropriada ocupação do homem. 3. Convença-se de que a aridez e a ardência são os instrumentos do seu benefício, pois elas nada mais são do que o resultado do desejo por coisas sensíveis. Este é o obstáculo que impede o voo de quase todos os homens espirituais. Ele até os faz recuar e abandonar a prece. Isto pode ser visto nas muitas almas que só perseveram quando experimentam a consolação sensível. 4. Saiba que o Senhor faz uso do véu da aridez para que não possamos saber o que Ele está obrando em nós. Por isso, seja humilde. Se nós sentíssemos e soubéssemos o que Ele está obrando em nossas almas, a satisfação e a presunção iriam estragá-lo.
Nós imaginaríamos estarmos realizando algo bom e nos consideraríamos muito próximos de Deus. Isto seria nossa ruína. 5. Assente isto como solo firme em seu coração. Pois, para se trilhar o caminho interior, toda a sensibilidade deve primeiro ser removida. O meio que Deus utiliza para isto é a aridez. Com ela, ele também retira a reflexão, ou a forma pela qual a alma vê o que está fazendo. Este é o único impedimento que obstrui o avanço. Deus se comunica e opera nela. 6. Você não deve, então, se afligir ou pensar que não está colhendo nenhum fruto, porque, vindo de uma comunhão ou de uma oração, você não teve a experiência dos vários sentimentos, uma vez que isto é um embuste manifesto. O agricultor planta em um tempo e colhe em outro. Assim Deus, nas ocasiões e em seu próprio tempo, as ajudará a resistirem às tentações. Quando você menos esperar, Ele dará-te santos propósitos e desejos mais efetivos para servi-lo. Para isto, você não deve se permitir ser transportado pela violenta sugestão do inimigo. Ele irá invejosamente persuadi-lo de que você não está fazendo nada, e que está perdendo tempo, para que assim você negligencie a prece. Eu irei declarar a você alguns dos infinitos frutos, os quais a alma colhe desta grande aridez. 7. O primeiro é perseverar na prece, de cujo fruto brotam muitas outras vantagens. Segunda, você descobrirá um asco pelas coisas do mundo. Pouco a pouco, isto tenderá a sufocar os maus desejos da sua vida passada e produzirá outros novos do Deus vivo. Terceira, você refletirá sobre muitas fraquezas sobre as quais você antes não refletiu. Quarta, quando você estiver próximo de cometer algum mal, você encontrará uma advertência em seu coração, a qual o impedirá da sua execução. Em outros momentos, o seu coração o impedirá de falar, lamentar ou se vingar. Isto o retirará de alguns pequenos prazeres terrenos, de uma ou outra ocasião ou conversação, nas quais anteriormente você entrava com grande paz e segurança, sem a menor resistência ou remorso da consciência. V. Após você ter caído em uma falta leve por fraqueza, você sentirá uma reprovação em sua alma. Isto o irá afligir imensamente. Sexta, você sentirá dentro de si desejos de sofrer e de fazer a vontade de Deus. Sétima, você sentirá uma inclinação para a virtude e uma paz maior ao vencer a si mesmo e conquistar as dificuldades das paixões e dos inimigos que o embaraçam no caminho. Oitava, você se conhecerá melhor e também irá se sentir confundido. Você sentirá em si uma alta estima por Deus, acima de todos os entes criados, desprezo pelas criaturas, e uma firme resolução em não abandonar a prece, embora saiba que esta se provará ser o mais cruel martírio. Nona, você estará sensível a uma grande paz em sua alma, ao amor à humildade, à confiança em Deus, à submissão e à abstração de todas as criaturas. Finalmente, aos pecados que você omitiu desde que se exercitou na prece. Também experimentará muitos sinais de que o Senhor está trabalhando em sua alma, embora você não o saiba, através da prece árida. Embora você não o sinta enquanto está orando, você o sentirá no momento certo, quando ele julgar conveniente. 8. Todos esses, e muitos outros frutos, são como botões novos que brotam da prece. Você não deve desistir porque eles lhe parecem ser áridos, porque você não vê fruto neles, e não vê neles vantagem alguma. Seja constante e persevere com paciência. Pois, embora você não o saiba, a sua alma tira proveito disto. Capítulo V. Tratando do mesmo assunto, declarando quantos muitos caminhos de devoção existem, e como a devoção sensível deve ser disposta, e para que a alma não esteja ociosa, embora ela não raciocine. 9. Existem dois tipos de devoção, uma essencial e verdadeira, a outra acidental e sensível. A essencial é a prontidão da mente para fazer o bem, cumprir os mandamentos de Deus e realizar todas as coisas que pertencem a seu serviço. Por causa da fragilidade humana, nem tudo é realmente feito como desejado. Esta é a verdadeira devoção, embora não seja acompanhada por prazer, doçura, deleite, e nexo por lágrimas. Antes se realiza com tentação, aridez e escuridão. 10. A devoção é acidental e sensível, S. Ser. 1 de Nath, Dom, Soares e Molim de Oration. C6. Quando o bem desejado é atendido com uma prazerosa brandura do coração, doçura de lágrimas, ou outras afeições sensíveis. Ela não deve ser buscada. Não, antes é mais seguro apartar a vontade do que se guiar por ela.
Porque ela é geralmente perigosa, é um grande obstáculo ao progresso e avanço no caminho interior. Portanto, nós devemos apenas abraçar a devoção verdadeira e essencial, a qual está sempre acessível ao nosso poder, visto que todo aquele que cumpre a sua obrigação pode adquiri-la com a assistência da graça divina. Isto pode ser obtido com Deus, com Cristo, com os mistérios, com a Virgem e com os santos. 11. Alguns pensam que quando a devoção e o prazer sensível são dados eles são favores de Deus, e que, deste momento em diante, eles o têm, e que toda a sua vida será vivida na busca deste deleite. Mas isto é um engodo. Isto nada mais é do que uma consolação da natureza, e uma reflexão pura pela qual a alma contempla o que faz, e que impede a ação, ou a possibilidade de fazer qualquer coisa, e a aquisição da verdadeira luz, e o dar um passo no caminho da perfeição. A alma é um espírito puro e não é sentida. Logo, os atos internos e os atos da vontade, que são da alma espirituais, não são sensíveis. Por isto, a alma não sabe se vive, ou na maior parte se é sensível quando age. 12. E disto você pode inferir que a devoção e o prazer sensível não são de Deus, nem do Espírito, mas um produto da natureza. Portanto, você não deve se guiar por ela, mas desprezá-la, e com firmeza perseverar na prece, direcionando-se à conduta de Deus. Ele será para você luz na aridez e na escuridão. 13. E não pense que, quando você se encontrar seco e obscurecido com a fé e o silêncio na presença de Deus, que você nada está realizando, ou que está ocioso ou perdendo tempo. Não esperar em Deus, conforme o dito de São Bernardo, Tom. 5. In Fract. Divi solit. C8, P90. É a grande ociosidade, otiosum non est cacare deu, inimo negotiorum onim hoc est. E em outra parte ele diz que a ociosidade da alma é obrar da obra de Deus. Hoc negotium magnum est negotium. 14. Não diga que a alma está ociosa. Embora ela não opere ativamente, ainda assim o Espírito Santo opera nela. Além disto, ela não está sem nenhuma atividade porque ela opera apenas espiritualmente, de forma simples e íntima. E isto para ser atenta a Deus, aproximar-se dele, seguir suas inspirações interiores, receber suas divinas influências, adorá-lo em seu próprio centro íntimo, reverenciá-lo com as piedosas afeições da vontade, jogar fora as muitas e fantásticas imaginações e, com brandura e desprezo, vencer as muitas tentações. Eu digo que todos estes são atos verdadeiros, simples, e totalmente espirituais, e imperceptíveis através da grande tranquilidade com a qual a alma os exerce. Capítulo 6. A alma não deve estar inquieta, por se ver envolta pela escuridão, porque ela é um instrumento para a sua maior felicidade. 1. Existem dois tipos de escuridão, uma infeliz e a outra alegre. A primeira é a que surge do pecado, e é infeliz porque leva o cristão ao precipício eterno. A segunda é a que o Senhor tolera para poder estar na alma, para fundamentá-la e assentá-la na virtude. Esta é alegre porque ilumina a alma, fortifica-a e comunica-lhe uma luz maior. Você não deve se lastimar e se perturbar, nem se desconsolar, ao ver-se obscurecido e entrevado, julgando que Deus, e também a luz que você antes experimentou, falharam com você. Você deve antes, nesse momento, perseverar com constância na prece, uma vez que isto é um sinal manifesto de que Deus, em sua infinita misericórdia, pretende conduzi-lo à via interior e ao feliz caminho ao paraíso. Quão feliz você será, se o abraçar com paz e resignação, como sendo um instrumento da perfeita quietude, da verdadeira luz e de todo o seu bem espiritual. 2. Saiba, então, que o mais reto, mais perfeito e seguro caminho de aprimoramento é o caminho da escuridão. Nele o Senhor colocou o seu próprio trono, e ele fez da escuridão o seu lugar secreto. Salmo 18. Através dele, a luz supernatural, que Deus infunde na alma, cresce e aumenta. Nele a sabedoria e o forte amor são gerados. Pela escuridão a alma é aniquilada, e as espécies que embaraçam a reta visão da verdade divina são consumidas. Por este meio, Deus introduz a alma através do caminho interno na prece do descanso, e na perfeita contemplação que tão poucos experimentaram. Finalmente, pela escuridão o Senhor purga os sentidos e a sensibilidade que embaraçam o progresso místico. 3. Veja então se a escuridão não deve ser querida e abraçada. O que você deve fazer ao se encontrar nela é crer que está diante do Senhor e em sua presença.
Mas você deve fazer isto com doce e quieta atenção, não com o desejo de conhecer alguma coisa, nem de buscar delicadezas, doçura ou devoções sensíveis, e nem qualquer outra coisa além da boa vontade e prazer de Deus. De outra forma, durante toda a sua vida você andará apenas em círculos, e não avançará um passo sequer em direção à perfeição. Capítulo 7. Para que no fim a alma alcance a suprema paz interior, é necessário que Deus a purgue ao seu modo, porque os exercícios e mortificações, a que ela mesma se entrega, não são suficientes. 4. Tão logo você se decida a mortificar os seus sentidos externos, você poderá avançar em direção à alta montanha da perfeição e à união com Deus. A sua divina majestade irá colocar a sua mão para purgar as suas más inclinações, os seus desejos desordenados, a sua vã-complacência, o seu amor próprio e orgulho, e outros vícios ocultos, os quais você desconhece e mesmo assim reinam nas partes interiores da sua alma, e impedem a união divina. 5. Você nunca alcançará este feliz estado, embora se mortifique com atos externos de mortificação e resignação, até que Deus o purgue internamente e o discipline em seu próprio caminho, pois ele apenas conhece as faltas secretas que devem ser purgadas. Se você perseverar com constância, ele não irá apenas purgá-lo das afeições e apegos aos bens temporais e naturais, mas em seu próprio tempo irá purificá-lo também com o sobrenatural e o sublime. Tais são as comunicações interiores, os interiores enlevos e êxtases, e outras graças infusas nas quais a alma descansa e se alegra. 6. Deus fará tudo isto em sua alma por meio da cruz da aridez, se você livremente der o seu consentimento através da resignação, e caminhar através destes caminhos desérticos e escuros. Tudo o que você deve fazer é nada fazer de sua própria escolha. A submissão da sua liberdade é o que você deve procurar. Resigne-se quietamente em tudo o que o Senhor achar adequado para mortificá-lo internamente e externamente. Este é o único meio pelo qual a alma se torna capaz de receber as divinas influências, enquanto você sofre as tribulações internas e externas com humildade, paciência e quietude, e não através das penitências, disciplinas e mortificações que você pode impor a si mesmo. 7. O agricultor deposita maior estima nas plantas que lança ao solo, do que nas que brotam por si mesmas, porque estas nunca alcançam o amadurecimento conveniente. Da mesma forma, Deus estima, e se agrada mais, com a virtude que ele planta e infunde na alma, ao ser submersa em seu próprio vazio, calma e quieta, recolhida em seu próprio interior, e sem qualquer escolha, do que todas as outras virtudes que a alma pretende adquirir por sua própria escolha e esforço. 8. Portanto, a você concerne apenas preparar o seu coração, como um papel em branco, no qual a divina sabedoria possa imprimir palavras de seu próprio agrado. Quão grande trabalho será para a sua alma permanecer por horas em prece, surda, resignada e humilde, sem agir, conhecer, ou desejar entender qualquer coisa,